por volta da época de Jesus, pouquinho antes. Os essênios eram um grupo de sacerdotes que não compactuavam com os sacerdotes de Jerusalém. Eles achavam que o sacerdócio lá em Jerusalém estava corrompido. Aí o que acontece? Os incomodados que se mudem, né? Sim, sim. Eles foram para o deserto próximo à Judéia ali, o deserto de Qumran. Caramba. Isso, fica próximo ali. Então os essênios são esse grupo de sacerdotes que Flávio José fala que saiu de Jerusalém porque não concordava, sabe, com, com o rumo que estava tomando o judaísmo. E aí é interessante que Flávio José fala que muitos sacerdotes de Jerusalém levavam os seus filhos, quando pequenos, para crescerem e serem educados com os essênios. Agora, um paralelo bíblico. João Batista, Lucas capítulo 1, fala que ele era filho de Zacarias, que era um sacerdote. Sim. Zacarias com Isabel. E Zacarias era da família sacerdotal. E a Bíblia fala que João Batista viveu e cresceu a sua infância no deserto. E no deserto crescia um menino. Muito provavelmente, juntando a história de Flávio José, historiador da época, muito provavelmente João Batista cresceu junto com os essênios, porque ele cresceu no deserto. Muito provavelmente Zacarias levou ele para lá. Interessante que se você perguntasse para um essênio o que ele acredita, sabe o que ele falava? Nós somos a voz que clama no deserto, Certo. preparando o caminho para o Messias. Interessante, né? Quem Demais, que mano. falava isso? João. João Batista. Eu sou a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Messias, para o escolhido. Por que eu estou contando a história desse povo? Esse povo foi dizimado no ano 70, em Jerusalém, quando o Império Romano invadiu a cidade de Jerusalém. E aí, junto com a cidade, eles também tiveram que fugir. E o que eles fizeram? Eles copiaram várias e várias cópias do Antigo Testamento. São mais de 800. E não só cópias da Bíblia, sabe? Copiavam também a tradição judaica. E eles esconderam esses manuscritos. Torá? Não, a Torá junto com a lei e os profetas. Entendeu? Torá é o quê? A Não Torá sei. é o Pentateuco. Ah, tá. É? A lei de Moisés, a Torá. E eles esconderam em cavernas, ali no deserto de Qumran. Caraca, velho. Você sabe muita coisa, cara. Tá doido? Ô, que coça que eu tô tomando, velho. Ô, que vergonha. Ô, o moleque é mais novo que eu, toca minha guitarra melhor que eu. Tipo, sabe da Bíblia melhor que eu. Velho, não, você não vai tá certo, não, cara. Não vou chamar você mais, não. Isso a história diz, tá? Ou melhor, eu vou te explicar por que a gente chegou a essa conclusão, né? Os arqueólogos. Em 1948, um menino, pastor de cabras, no deserto de Qumran, perdeu uma das suas cabras. E aí ele foi nessas cavernas dos desertos, e cada caverna ele jogava uma pedrinha, para ver se alguma cabra dava sinal de vida. Teve uma caverna que ele jogou, ele escutou vasos quebrando. Isso em 1948. Olha só, 2.000 anos depois. Agora? 1952 agora? 1948 agora. Meu avô é de 40, mano. Meu avô tá vivo já. Meu pai é de 38. Caramba. Todo mundo, todo Eles mundo estavam assusta. eles estavam- eles estavam vivos já, velho. Então, 1948. Esse menino, procurando a cabra dele, encontrou várias ânforas, que são vasos gigantes, com mais de 800 manuscritos do Antigo Testamento. Caramba. Antes disso, o que a gente tinha de Bíblia eram manuscritos do século X. Então, o que os críticos diziam? Será realmente que esse texto bíblico foi o que eles escreveram mesmo? Porque o mais antigo que se tinha são cópias do século X. E aí ficou provado, com esses manuscritos, que o mesmo texto bíblico que se tinha na época de Jesus é o texto bíblico que a gente tem hoje. Porque através da datação do carbono 14, que é eles levam o papiro, né? É. Pergaminho em Sim. microscópio, eles sabem fazer a datação. Sim, sim. Eles datam de manuscritos que foram copiados até 200 anos antes de Cristo. Caramba. Então, os essênios, eles
faziam isso, eles copiavam. Inclusive pegaram o pergaminho do profeta Isaías e compararam com a tradução atual, né, de 1948. É muito fidedigno. O que que isso nos mostra? Que mesmo com o passar do tempo, A Bíblia não muda. a Bíblia não mudou. E aqueles essênios, né, que copiaram, né, eles fizeram um papel Mágico, mano. importantíssimo. Mágico, 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 mágico. A Bíblia não mudou. É interessante que João Batista, só a título de curiosidade, você sabe por que a gente faz hoje o batismo? Porque João ele era que batizava. Exatamente. Ele viveu com quem? De acordo com a nossa conclusão aqui, com os essênios, durante a infância. Sim. E os essênios, eles tinham uma cerimônia de purificação que era mergulhar, sabe, em tanques. Mergulhar em tanques. Por quê? Quando o judeu ele tocava numa carne de porco ou num cadáver, ele ficava impuro. E aí eles mergulhavam para se purificar. João Batista, quando ele foi pregar lá em Jericó, junto ao Rio Jordão, ele começava a batizar as pessoas. Só que agora ele dá um novo significado. Não é mais um ritual de purificação, para dizer que eu sou santo, 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 como os judeus acreditavam. Agora, quem estava sendo mergulhado era um pecador, que precisava de um substituto, que estava no lamaçal do pecado e que estava nascendo para uma nova vida. Caramba, glória a Deus, cara. Glória a É daí Deus. que surge o batismo. Mas o batismo significa que morreu a criatura velha e o nascimento de uma nova pessoa nova, né? Exatamente. E a própria palavra batismo, né, significa mergulhar. E é interessante também que em alguns desses manuscritos foram achados alguns salmos, sabe? Salmos que não estão na Bíblia. Provavelmente algum dos essênios escreveram, o autor se perdeu. E aí, nesses salmos, a gente encontrou uma expressão desses manuscritos. Bem-aventurado os Anavei Ruá. O que é isso? Não tenho a ideia. Olha só. Você já viu? Anavei Ruá? Anavei Ruá. Oi? Anavei Ruá. Anavei Ruá. É isso? Isso. Tava num desses pergaminhos lá dos essênios. É um salmo muito lindo, sabe? E aí isso chamou atenção, sabe por quê? Quem que falou bem-aventurado? Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Jesus no Sermão do Monte. E Jesus no Sermão do Monte fala assim, ó, bem-aventurado os pobres de espírito. Aí o conhecimento muito limitado, a gente não entendia o que é um pobre de espírito. E a gente encontrou no pergaminho lá dos essênios, bem-aventurado os Anavei Ruá. O que significa? Os encurvados no espírito. Significa o quê? Ruá pode ser vento também, sabe? Sopro. Imagina que um vento, ele passa numa planta, no bambu. O que ele faz com o bambu? Dobra. Ele encurva. Certo? Quando o vento toca o bambu encurva. Bem-aventurados Anavei Ruá. Aí a gente pode entender o que Jesus quis dizer. Por quê? O Jesus ele falava o aramaico. Só que o Novo Testamento era grego. Então ele perde um pouco o significado quando você traduz. A gente transliteração perde. Isso. Então a gente não tem o original de que foi escrito em aramaico de verdade o Novo Testamento. A gente só tem os gregos. Tanto é que quando as pessoas, os teólogos, né, vão estudar aramaico, né? Os teólogos que realmente... Hebraico e aramaico. Isso mesmo. Cara, maneiraço mesmo. Aí o que significa Anavei Ruá? Oh, bem-aventurado. Ô, Marcos Sintra, fala comigo aí. Clemil, vocês estão ainda? O Baruque e o Heron. Vocês estão aí? Fala comigo. Vocês concordam comigo? Tá concordando com isso aí? João Batista foi o que viveu com os essênios e foi também da era comum. Me fala aí, qual a opinião de vocês? Fala daí. Aí, continua. Bem-aventurado os pobres de espíritos, ou seja, os encurvados no espírito. Significa que quando o Espírito Santo atua em você, você se encurva, você obedece, você se prostra, você
Vai aonde o vento do Espírito Santo te mandar. Bem-aventurado os Anaveiruá. Você é um Caramba. Anaveiruá? Que isso, mano? Caraca, velho. Ô, moxa, cara. A gente precisa